Muito prazer, eu sou Adriana Hernandes, professora do Instituto de Artes. Eu sou artista visual também, já há bastante tempo. Vocês estão no meu ateliê, onde eu produzo algumas pinturas, mas não é só aqui que eu produzo. Atualmente eu estou pintando, eu estou me focando na pintura, mas na verdade eu transito muito em várias linguagens artísticas. Então, nesse momento eu estou fazendo pintura, mas eu já fiz fotografia, objetos, instalações, diversas exposições com esse material todo, né? E atualmente eu estou pintando até, porque vocês sabem que tem muitos artistas que têm familiares, né, que produzem, que já são artistas. E no meu caso é diferente, eu não tenho isso, mas porém a pergunta ela é meio ambígua, porque na verdade tem muitos jeitos assim de tu ser influenciado pela arte sem propriamente ter um parentesco com alguém que produza arte. Por exemplo, não tem nenhum artista na minha família, que eu conheça pelo menos, mas existe, eu senti que eu desenvolvi um olhar, um tipo de percepção que é sensível, que é diferente talvez da percepção de outras pessoas, tá? Eu me sinto influenciada pelo meu pai, assim, porque meu pai era uma espécie de bricoleur, que se chama, que é alguém que ele trabalhava com madeira, era meio que marceneiro, e ele vivia juntando coisas, objetos, guardando. É um acumulador também, em certa medida, porque ele não gosta de jogar nada fora, assim. E daí, a partir desses elementos, assim, que ele ia guardando, ele começava a constituir outros objetos, também a consertar objetos. E sempre tem muito aquela coisa da manufatura da mão. Então tem aquela coisa da marca, da produção manual, assim. E eu acho que isso começou a me fascinar desde criança, né? Então eu fui desenvolvendo uma sensibilidade e que eu acabei vinculando a esse modo de ser. E meu fascínio pelas artes visuais começou desde daí, né? Eu lembro muito bem, como se fosse ontem, assim, que eu peguei, a gente tinha um manual do candidato e ali vinha os cursos, né? E daí nesse manual tinha cursos de artes visuais com todo o currículo. E o que as emendas, o que a gente vai fazer. E ali eu fiquei horas em cima daquele manual e pensando o que eu podia fazer no campo da pintura. Então. E depois, imediatamente depois, eu resolvi fazer mestrado, porque eu me interessava muito pela teoria também. Isso já despertou muito rápido em mim. O fascínio pela teoria, acho que foi uma das primeiras coisas. Então eu fiz várias disciplinas teóricas, me fascinei pela filosofia, adorava filosofia, história da arte. Então eu senti que eu precisava estar na universidade. Eu não pensava minimamente em ser professora, né, nesse momento. Nem pensei em fazer licenciatura nem nada. Mas eu queria estar na universidade e continuar discutindo, porque eu achei que ia ser muito isolado assim, minha vida. Sem dar continuidade. Então, minha pesquisa de doutorado, né, foi o que eu chamei de do pão na toalha de mesa. Eu comecei a trabalhar com esse objeto, com o que eu chamo de fotografia objeto. Que eu me envolvia em pesquisar uma foto que tivesse relação com o objeto que eu estava fotografando, que era, naquele momento, era um pão, né? E daí esse pão ele virou um objeto de jogo para mim. Então eu cortava ele em fatias, eu deixava ele em migalhas, colocava ele inteiro, relacionava ele com o meu próprio corpo, criava essas situações de relação. Me interessava muito a questão do corpo e do objeto, dessa relação, dessa semelhança de forma, fazia jogos de forma. Em 2011 eu fiz concurso e passei. Em 2013 eu assumi aqui no Instituto de Arte. E aos poucos foi bem difícil, porque lá em Pelotas eu já tinha uma situação, um reconhecimento, enfim, tinha produzido muito trabalho, tinha muita visibilidade assim, o que eu fazia. Então tinha muito apoio, admiração, tudo, então, dos alunos. Tudo. Então isso era muito bacana, assim, então eu estava muito bem lá, na verdade.
Mas isso, essa situação me conduziu para cá. Então eu já tive, chegando aqui, uma outra realidade, né? Porém, o que eu acho bacana assim, a gente perceber que, em função da própria cidade, uma movimentação cultural que já existe, que é muito melhor do que na época que eu era aluna, assim, no Instituto de Artes, cresceu, né, em termos de espaços culturais e até mesmo independentes, que na minha época não existia espaço independente. Existia, assim, proposições mais individuais, né? Mas quando eu voltei, isso já estava, né, bem estabelecido. Então, vocês perguntam se teria alguma coisa que eu gostaria que tivesse me falado quando eu era aluna, né? E aluna ingressante do curso. E assim, eu sempre penso, tem várias coisas que não me falaram. Eu fico, por que não me falaram isso? Então, tudo isso eu procuro, eu reflito muito, eu levo muito a sério essa coisa de dar aula para o pessoal que está entrando e de dar aula no geral, né? E eu fico sempre, o tempo inteiro, tentando lembrar como é que era quando eu era aluna, porque a gente monta uma ficção. Eu já vi até por colegas meus dizer, na minha época era muito melhor, porque isso, por causa disso, daquilo, aquele outro. Eu não monto essa historinha, sabe? Eu gosto de ter o pé na realidade. E o que podiam ter me falado? Por que não me falaram isso? Assim, eu procuro, eu até às vezes eu acho que eu exagero, no sentido de tentar alertar de vários modos. Mas o que eu penso, assim, é que tem essa questão de o que eu tento ponderar, né? O que vocês estão, que nessa fase vocês vão entender que é preciso ser dito. Porque certas coisas não adianta dizer, porque elas vão, nesse momento... Eu penso assim, tem sempre um momento certo para dizer alguma coisa. E esse momento é que é difícil a gente perceber quando é agora é a hora, né? Então eu fico sempre procurando ver, né? Mas uma das coisas que eu acho muito importante e que eu friso bastante, é a autonomia. Eu acho a autonomia fundamental, né? Então, que isso até gera algum conflito com os alunos ingressantes, os calouros, né? Eles vêm de um ensino que é mais, como é que eu vou dizer, é mais conduzido, né? E então tem uma certa passividade nos comportamentos, né? E se espera que ser conduzido também. Eu acho que eu até sou muito radical nesse sentido, às vezes eu fico me pensando se eu não estou exigindo demais, assim, né? Mas eu acho tão fundamental isso, de abrir essa possibilidade, né? Para que vocês possam fazer as escolhas de vocês, né? Embora o que eu acho mais difícil é convencer desse meu método implica um comprometimento assim do aluno, que ele tem que fazer que ele tem que ao menos tentar fazer o que eu estou aconselhando e não estou determinando, não estou obrigando, então eu me coloco nessa posição de aconselhar, sabe? É por ali. Só que assim, é o conselho de alguém que já viveu muito, entendeu? Não é qualquer conselho. E de alguém que já tem muita experiência no campo, né? Então, acho isso importante, né? Preservar essa autonomia, porque não é todo professor que trabalha com isso. E também, outra coisa que eu acho importante, e que na minha época eu permaneci muito tempo assim, perdida e sem entender muitas coisas, por exemplo, onde é que por que eu não posso fazer isso eu me perguntava, né? Por que o meu trabalho tá ruim, assim? Por que eu não posso fazer de determinado jeito? Eu acho que existe uma espécie de segredo de uma parte que não se conta para os alunos, né? E que não se abre o jogo. Daí tu fica assim, é intencional ou a pessoa não sabe muito bem por que ela está dizendo aquilo. Então isso eu procuro ser o mais claro possível, né? Porque nessa resposta clara implica às vezes
uma questão que é uma resposta muito complexa. Eu acho que é por isso que não é dada essa resposta. Porque tu vai levar muito tempo explicando isso. Porque às vezes alguma coisa que tu diz, não é tão bom tu fazer desse jeito, mas é legal, ficaria melhor se tu fizesse desse jeito, é um conselho, tá? Quando eu falo assim, eu tô dando um conselho. O aluno pode optar a fazer do jeito que ele quer fazer e ficar muito legal também. Então por isso eu não determino que tenha que ser daquele jeito, entende? Mas quando eu dou um conselho, é baseado numa série de questões, de coisas que eu já vi, do que os artistas fazem, do que é aceito em bancas, em júris de seleção de concurso, também o que é inovação. Então tem uma rede complexa de questões que me passam nesse momento e que quero para te explicar isso, assim, né? Então, mas eu procuro ser clara, assim, tentar dizer isso, tem alguns momentos que tu vai dizer isso é muito bacana, vai por aí, assim, né? Agora, quando tu diz que não é legal, aí eu acho que tu tem que dizer por que não é legal, né? Então, eu acho que é um pouco mais complexo. Então, são coisas que, por exemplo, eu não tive, ninguém nunca me dizia por que não era legal. E tu fica ali perdido um tempão, tentando corresponder a uma expectativa que não sabe nem qual é, sabe? Eu acho isso um pouco cruel com os alunos, assim. Eu adoro ser pesquisadora. Eu até falo isso às vezes para os alunos, assim, que na verdade eu acho que um artista ele é sempre pesquisador também, sabe? Eu não mistifico a pesquisa e achar, tu é pesquisador só quando tu leu, sei lá, quantos livros, quando tu foi para o país tal, entrou na biblioteca tal, sabe? Eu não elevo a pesquisa nesse plano assim tão distante. Eu acho que acho que de certo modo, se vocês ainda não são, em breve vocês vão se tornar pesquisadores, porque vocês vão acabar pesquisando um material que vocês vão sentir. Eu acho que a poética conduz a isso, que foi o meu caso também. Quando vocês chegam num nível do trabalho que vocês começam a se fazer perguntas, o que esse trabalho está me dizendo, como é que eu posso melhorar, sabe? Eu acho que a relação com o trabalho ela é uma relação dialética, que quando vocês não se dão conta, mas com o tempo vocês vão perceber isso. O que quer dizer com dialético? O trabalho fala, de certo modo, com a gente. Quando a gente aprende a ouvir o trabalho vai perguntar coisas também, né? E isso move a pesquisa, porque as perguntas movem a pesquisa, a vontade de saber algumas coisas. E essa vontade de saber não é alguém que coloca em ti o desejo de saber. Vem de ti mesmo. E é a melhor coisa. Porque quando tu sente necessidade de responder uma pergunta que tu mesmo te fez, é completamente diferente de tu responder uma pergunta que o professor te fez. Desde o primeiro momento eu fui atraída por coisas simples, coisas do cotidiano, objetos, o que se poderia dizer coisas banais, né? Não é aquela coisa importante, não é nunca um espetáculo ou alguma coisa assim, uma coisa espetacular. É sempre uma coisa mínima, assim. Então dá para pensar sobre isso com relação à poesia. O Manuel de Barros, por exemplo, que é aquele poeta das coisas mínimas, das formigas, das pedrinhas. Esse olhar para o chão, olhar para o detalhe, olhar para a poeira, isso sempre me impulsionou. Então já desde os meus primeiros trabalhos isso veio à tona, assim, né? Então as primeiras pinturas que eu fiz eram representações, era pintura figurativa, representacional. Eu representava banheiros. Então era o banheiro, começou com o banheiro da minha casa de infância, que eu já nem morava mais nela, mas eu comecei a representar de memória isso. Depois eu comecei a fotografar, daí ali já me interessei pela foto. Então eu comecei a fotografar, eu ia na casa de alguns amigos e cada vez que me convidavam para algum evento na casa de alguém, uma janta, eu ia no banheiro com a minha câmera fotográfica, pedia licença e às vezes tirava até escondido, tirava uma foto. Então
comecei a fazer fotos dos banheiros de amigos e tal. E depois eu levava para pintura e fazia uma representação, assim. Não era uma representação realística, muito pelo contrário. E eu tive sempre um fascínio pelas cores, principalmente pelo azul. Então o azul ele é bem determinante assim dos trabalhos que eu produzo, né? Já nessas pinturas ele começou a aparecer com mais força do que outras cores, né? Inclusive lá em Florianópolis, não foi em Florianópolis, eu fiz uma exposição que se chamava Onde Existe o Azul, né? Que tinha eram fotografias, mas tinha essa predominância da cor azul. E daí, depois que eu fiz esse trabalho, né, com as pinturas, eu sempre fui, quando eu estava em Curitiba, eu comecei, como eu falei para vocês, eu me interessei pela forma do pão. E daí eu comecei a trabalhar com pão. Eu fiz uma exposição lá que chamava Pão e Memória, no Museu da Imagem e do Som, né? Foi uma exposição bem importante para mim, porque eu comecei a enxergar como a moldura era determinante em alguns trabalhos meus, né? Então quando eu botava o pão, parecia que o pão estava numa estante. Aí eu comecei a ver a moldura como estante, comecei a brincar com a ilusão. Então eu colocava o pão numa prateleira azul. E depois eu moldurava isso com uma moldura azul. Então ele tinha a foto da prateleira azul e ela reverberava com a moldura azul e dava uma ideia de armário, de estante. Então eu comecei a brincar com esse jogo do virtual e do real, né? Isso também passou a me interessar, assim. Mas daí o objeto, o pão, que era um objeto banal, entende? Tipo, do cotidiano e tal. Ele virou um objeto de jogo para mim, então, que eu entendi depois, quando eu já estava fazendo doutorado, então, eu entendi que eu me interessava pelos objetos, aí eu fui ler psicanálise e tudo, para entender várias coisas. E daí eu vi que essa questão do objeto e da experiência com o objeto, ela te conduz também a tu te compreender um pouco de ti mesmo também nesse jogo todo. Então o jogo do objeto, ele é um jogo que acaba produzindo uma percepção de ti mesmo, é como se tu estivesse jogando, que é muito semelhante ao jogo infantil da criança, quando ela tem um texto do Freud que é além do princípio de prazer, que ele vai colocar isso, que é uma criança brincando com um carretel, né? E ela brinca de fazer desaparecer, o carretel tem uma linha amarrada, então ela faz o carretel desaparecer e depois ela puxa o carretel para ele aparecer. E ela fica horas brincando disso, assim, de fazer desaparecer. Então é um jogo que é um jogo infantil, mas que está estruturando a criança para perda, para fala, porque cada vez que soma ele diz ó, quando volta ela diz ah. Então ela faz umas expressões assim, fonéticas, de fonética, que o Freud vai chamar de fordar, né? Que é esse jogo, então, que ele nomeia de fordar. Então ele notou que quando a mãe da criança sai, ele faz ele diz a mesma coisa, ele diz, ele faz do mesmo jeito que some o objeto. Então ali ele vai fazer um estudo para mostrar que como a criança está brincando, ela está fazendo uma espécie de reconhecimento assim do mundo, né? Então aí ali com o de reconhecimento do espaço, da espacialidade, né? Então esse jogo estrutura psiquicamente a criança, estrutura para perda. Aí tem um outro autor que vai dizer que isso é muito parecido com o jogo do artista, esse jogo infantil, né? Então quando eu me dei conta disso, brincando com o pão, né? Que eu estava fazendo um monte de experiência e tal, fotografando, isso estava virando um objeto, então a foto emoldurada virava um outro objeto. Quando eu me dei conta do que isso estava acontecendo, eu já comecei a trabalhar com a toalha de mesa, que depois vocês que tá aqui, né? Que é a primeira vez que eu fiz isso, que eu pintei a toalha de mesa, porque eu sempre trabalho com uma toalha de mesa. Alguns das imagens que eu mandei para vocês tem lá a toalha. Veio depois do pão.
E depois começou a acontecer junto também. Mas o que que acontecia? Eu olhei e disse, é o pão, né? É um objeto, ele é tridimensional. E quando ele é colocado em cima da toalha, eu comecei a perceber a proximidade que isso tinha, assim, no pão com a toalha no ambiente. Só que a toalha é completamente diferente como objeto de um pão, né? Ela é moldável, ela pode ser um plano, né? Mas ao mesmo tempo ela pode ser um volume. Então eu comecei a brincar com isso. E daí eu estendi, digamos assim, o jogo do pão para a toalha de mesa. Então eu adesivei toda a toalha de mesa e era sempre azul, porque o azul me interessa. Então é o azul do cotidiano, que tem a ver com a minha infância também, as cores que existiam na minha casa de infância. Então ela prevalece como uma questão de memória também. Eu adesivei essa toalha e picotei a quantidade maior de alteridade que o pão, né? Porque o pão ele por mais que tu pica ele, tu transforma ele em migalha, tudo, ele sempre tem um volume tridimensional, tudo. Ele sempre é o que ele é, né? E a toalha, ela poderia, como ela é um bidimensional, é flexível, tudo, ela pode virar outra coisa que não aquilo. Ela pode cobrir um objeto, ela pode. Então eu comecei a cobrir objeto, cobrir um sapato, cobrir um banco, eu comecei a recobrir objetos com a toalha de mesa. Tem várias questões que eu estou explorando nessas pinturas e elas têm a ver também com objetos que eu observo e com objetos que eu observo, que eu faço uma observação do próprio objeto e objetos que eu retiro de fotos, que eu observo de fotos, entende? Que é bem diferente, né? Tu observar, tu fazer uma pintura de observação e tu fazer uma pintura de foto, né? Olhar nem foto. E isso, eu me interesso por isso também. E eu me interesso por várias dualidades e tentar juntar essas coisas. Então, por exemplo, a questão da profundidade, do plano, a questão do abstrato, do figurativo. Então, por exemplo, esses que vocês, tipo aquele ali, né? Tem um plano que ele é de certo modo abstrato, que é um padrão, né, repetitivo. E daí eu vou e às vezes as pessoas acham que é uma colagem aquele passarinho. Ele vem pra frente, né, e por causa da definição que eu dei nele, ele acaba saindo daquele plano, se projetando quase como uma colagem. Como uma colagem mesmo, não quase, né? Parece uma colagem, né? E ele funciona assim. E aquela planta ali, ela é intermediária entre essas duas coisas. Ela não tem uma definição tão precisa, né? Dá pra ver pincelado, dá pra ver a sobreposição da cor e tudo. Então eu gosto de lidar com essas coisas, com uma coisa que é padrão, né? E alguma coisa que é um pouco mais definido e os planos. Esse plano que ele não é o plano real, né? Então a ideia do padrão, de ter um padrão e ter um pássaro, por exemplo, muito bem definido, são coisas que eu gosto de lidar pelas dicotomias que elas historicamente apresentam, como elas não tivessem que estar juntas, né? Então eu vou lá e junto essas coisas. Porque o que eu quero dizer, né? Um pássaro tem que estar num galho de árvore, né? E tem que ter um céu, e tem que ter uma profundidade. Não, eu quero fazer isso meio que parecer uma colagem de várias coisas. Tu olha isso aqui e fica, tá, mas o que é isso, né? Ele é uma planta, tem uma forma orgânica, mas não tem nenhuma definição dizendo que é uma planta, né? Que mostra. Mas aqui tem uma planta. Tá, e essas linhas aqui, o que é um varal? Também não se parece com um varal, né? O que é isso? Então eu gosto de causar um certo tipo de estranhamento, assim, entre uma coisa que é possível entender o que é, né? Essa planta, e outra coisa que tu não entende muito bem o que é, né? Tipo aqui, né? Que
Aí já muda, é que a outra coisa que me interessa é fazer uma coisa bem diferente da outra, sabe? Não ter uma coisa que tu possa me identificar, isso é da Adriane por causa disso, disso. Eu gosto de mudar, sabe? Não gosto de, agora, que é uma coisa que é uma liberdade que a gente ganha quando a gente já fez mestrado, doutorado, aí tu, agora eu posso brincar, né, com o que eu quiser. Também não quero ser um artista de galeria, sabe, eu não tenho que responder para galeria nenhuma, que os meus trabalhos têm que ser todos iguais, sabe, eu sou muito livre nesse sentido, então eu posso explorar o que eu quiser, eu posso fazer de um jeito, fazer do outro, né, e estudando as questões que me interessam, assim. Na verdade, não tem muito excêntrico ou exótico, mas é necessário para mim ter uma certa concentração, é necessário para mim olhar muitas coisas antes de começar a pintar, separar material, e é uma espécie de ritual, assim, mas ele não é muito exótico, assim, eu não tenho nada assim que precise muito, também não é necessário ter música, eu tenho uma concentração, um estado de concentração que para mim é super necessário. E daí quando eu entro nesse estado, que eu acho mais impressionante disso, é que eu perco completamente a noção de tempo, assim. Luft. Eu não sei quanto tempo eu tô. Quando eu paro, daí eu já começo a ficar cansada, que daí eu ou com sono, alguma coisa que eu vou ver que horas são, eu levo sempre um susto, porque eu perco a noção total de tempo. E o tempo pra mim parece muito pouco quando eu tô pintando, assim. Puxa, já passou tudo isso, porque eu recém fiz tal e tal coisa, dei umas pinceladas e tal, e já passou 5 horas. Então isso sempre me surpreende, sabe? Então, para eu chegar nesse estado, assim, eu preciso de eu não posso estar lendo e-mail, estar com uma coisa, eu tenho que estar numa certa concentração, né? Então o meu ritual é me preparar para isso. Então eu olho umas imagens, abro uns livros, fico num estado um pouco mais relaxado, assim, e daí eu começo, assim. Eu preciso estar com a percepção atuando antes mesmo de vir pra cá, entendeu? Porque se eu vier assim, crua pra cá, eu já faço alguma bobagem, entendeu? Então tem que estar a percepção, quer dizer, o olhar, eu tenho que ativar isso, esse olhar, pra depois vir pra cá. Porque daí aí é mais tem mais segurança assim de trabalhar, né? Ou porque quando tu tá, só falta esse detalhe aqui. Falta uma linha lá, tu pega o pincel. Só que tu tá fazendo um monte de coisa, aquela linha vai dar merda, entendeu? Então é melhor não fazer nenhuma linha, entendeu? Tem momentos que não é bom fazer nenhuma linha, né? Então esse estado pra mim é importante, assim, de concentração.